Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Todos os dias nós temos uma palavra que vai de encontro à sua necessidade, de encontro àquilo que você precisa ouvir, ao encontro daquilo que você precisa ouvir de Deus. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, como tem falado todos os dias. Antes, porém, eu quero te pedir para que você se inscreva no meu canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje, um canal voltado à divulgação da Palavra de Deus, um projeto que já há quase um ano Deus colocou no meu coração e nós estamos levando a cabo essa missão que Deus nos confiou. E eu peço a você que me ajude se inscrevendo no meu canal, indicando outras pessoas para se inscreverem, curtindo, porque é muito importante para dar força ao canal. Comente, compartilhe, que nós somos gratos e Deus há de lhe abençoar grandemente, porque nós temos o dever de levar a palavra de Deus adiante. Existem muitas almas necessitadas, existem muitos corações contritos, e a palavra de Deus, através desse canal, tem esse objetivo: ir ao encontro da sua necessidade. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Hoje nós vamos falar a respeito dos planos de Deus que não podem ser frustrados. A nossa base bíblica está em Jonas, capítulo 1, versos do 1 ao 9. Porém, nós só vamos ler os versos do 1 ao 3. O desenrolar, o transcorrer, nós vamos falando conforme vai andando a explanação, para que nós ganhemos o tempo. É uma história muito conhecida, a história de Jonas. Jonas, capítulo 1, versos do 1 ao 3. A base é até o 9. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. No verso 9, para ilustrar, a palavra do Senhor diz: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando Deus chama um servo para uma tarefa, para um plano, nós temos que seguir alguns passos, que alguns passos vão fazer parte desse plano de Deus. E para que você atenda à expectativa de Deus, primeiro é preciso você ter disposição. A primeira palavra que Deus mencionou a Jonas foi: dispõe-te. Coloca-se à disposição. A palavra de Deus diz que todos são chamados, mas que poucos são escolhidos. Precisamos entender que disposição nem todos têm. Apenas os fortes, os que são decididos, os que têm visão, conseguem entender a voz do chamado de Deus. Em 2 Timóteo 1, verso 7, a palavra do Senhor diz: porque não nos deu espírito de temor,
mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em Romanos 8,15, a palavra diz: porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Segundo passo, para que você atenda ao chamado do plano de Deus, é que você precisa fazer disso um projeto. Você precisa estar nas mãos as dimensões, ter nas mãos as dimensões do que Deus, do plano de Deus. Especificamente, Deus formatou um plano para Jonas. Deus tinha um povo, uma cidade, um sonho na vida de Jonas. E ele o fez conhecer. Mas Deus também formatou um plano para você. Muitas vezes o nosso projeto, o nosso sonho é grande, enorme, mas as nossas limitações são tão grandes, são tantas, que nós desistimos. Precisamos ter a dimensão de Deus. Precisamos saber, entender o que Deus tem projetado para aqueles que Ele ama. Pensar como Ele. Aí sim nós vamos deslanchar. Outro passo é buscar o sucesso na execução desse projeto, desse plano. O sucesso do projeto não está especificamente no próprio Deus, mas sim em quem Deus designou. Olha que coisa interessante. O sucesso do projeto não depende de Deus, mas depende de quem Deus designou. E Ele designou para que a sua glória fosse manifesta. Deus está no projeto, mas quem é o protagonista do projeto, quem é o executor, é você que Ele quer usar. Precisamos ter percepção, precisamos estar atentos. Muitas vezes ficamos de fora por algum motivo que nos passam despercebidos. Mais um passo, é preciso obedecer. A desobediência começou em Adão e nos levou para fora dos planos de Deus no Éden. Todas as gerações estão e são vinculadas ao pecado. A palavra do Senhor em Romanos 8,15 diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Em Isaías 24, dos versos 4 ao 6, a palavra do Senhor diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Olha que frase pesada, por causa da desobediência. Mas para quebrar esse desvínculo, vamos dizer assim, para religar o homem a Deus, é que veio a pessoa de Jesus Cristo. E pela obediência de Jesus Cristo, nós somos feitos justos. Nós não podemos também nos ausentar de Deus. O nosso dia a dia nos leva ao ativismo natural e nos tira da presença de Deus. Sempre existe o amanhã.
procrastinar é esse o modelo de apresentar a Deus as nossas desculpas. Amanhã eu faço e Deus vai entender. Nós sempre estamos deixando as coisas de Deus para frente. Nós sempre estamos deixando as coisas de Deus em segundo plano, não sabendo nós que a hora da volta de Cristo só Deus sabe. Nós não sabemos o momento, nós não sabemos o segundo seguinte, o milésimo do segundo seguinte. Então nós não podemos nos afastar de Deus. Nem Deus, nem Satanás entende esse seu ponto de vista, tenho certeza. A sua postura vai separar você das bênçãos. E essas bênçãos foram reservadas para você. São suas. São suas. Muitas vezes nós tendemos em buscar os nossos interesses. Os nossos interesses podem ser iguais aos interesses de Deus, mas podem também ser diferentes. Em 1 Samuel 15, Saul recebe ordens de Deus para matar, punir os amalequitas. Ninguém, nem nada poderia ficar de fora da ordem de Deus. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelo, jumento, tudo. Era para aniquilar com tudo, porém Saul estava focado nos seus próprios interesses e não nos interesses de Deus, não nos planos de Deus. As suas dificuldades constituídas dentro do padrão da sua criação e do seu ponto de vista fez Saul tomar uma atitude diferente, fez Saul tomar atitude por si próprio, não olhou para a ordem de Deus. Haviam leis em Levítico cobrindo as ações de Saul. Basta nos ver Levíticos 27, 28 e 29 e Levíticos 20, 16 ao 18. Deus não estava apenas sendo deliberado em acabar com o povo, mas o povo que estava destruindo o seu povo estava destruindo Israel e estava destruindo o sonho de Deus. Deus mandou aniquilar os que são culpados. Porém, Saul não entendeu. Quando desobedecemos ao chamado de Deus, nós podemos ser corrigidos por uma grande tempestade, por uma grande tribulação, por uma grande catástrofe, por uma perda, por uma doença. Algo que nos faça parar para darmos continuidade ao processo que estávamos e levar a atenção ao fato novo e buscarmos ao Deus que resolve todas as coisas. Não podemos nos afastar do plano de Deus. Temos que ser obedientes, literalmente, àquilo que Deus nos pede. Quando nós nos afastamos dos planos de Deus, nós podemos ser sentenciados por outros. A palavra de Deus no verso 7 diz que a sorte foi lançada e caiu sobre Jonas. Jonas estava dormindo. O sono aqui significa falta de espiritualidade, falta da comunhão e da vivência com o Espírito de Deus. Quando Deus começa a enxergar o ostracismo, o marasmo, o fracasso do seu plano na vida de um homem, no caso Jonas, ele decide chamá-lo para perto. E as pessoas descobrem que ele é um hebreu. Descobrem o hebreu que existia em Jonas. Um hebreu fracassado, descuidado, desajuizado, fraco, preocupado com seus próprios interesses. Mas aí Deus lança um novo recurso. Deus está colocando recursos em nossas vidas para nos tirar da miséria e da falta de sucesso. Deus permitiu que Jonas fosse jogado ao mar e o fez chegar para dentro de um grande peixe.
Aí está o sucesso de Deus naquele que o ouvem e o que busca. Há sempre um tempo de estarmos com Deus. Não importa se na caverna, não importa se na barriga de um peixe, se no quarto da sua casa, não importa. Deus escolherá um lugar para levar você e para ter uma conversa contigo. No capítulo 2 de Jonas, desse mesmo livro, Jonas tem um encontro com Deus e lhe revela a dor, a importância de Deus e a validação do clamor. Saiba, Deus não nos desampara. Nele está a nossa esperança. Os que confiam nele não esmorecem. Precisamos acreditar no que Deus acredita. Precisamos honrar o plano de Deus, fazendo exatamente como ele manda. Precisamos vivenciar a obediência, precisamos dar testemunho. Jonas era um homem que qualquer pessoa teria desistido dele. Ele era desobediente, ele era determinado nos seus próprios conceitos. Em suma, ele era uma pessoa de cabeça dura, mas o Senhor Deus estava determinado em fazer com ele um grande projeto, um grande plano. Mais uma vez, ele com sua cabeça dura questiona Deus, muito desgostoso, porque na sua visão não havia nenhuma solução para aquele plano de Deus, apenas uma perda de tempo. E como um menino emburrado, você vai ver isso nos capítulos seguintes, ele fica embaixo de uma árvore, esperando para ver o que acontecia. Faz o que é necessário. Primeiro dá a vida a uma planta, deixando Jonas confortável. No dia seguinte ele mudou a situação e fez a árvore morrer. E novamente Jonas, no desconforto, foi pedir a morte para si, conforme está no capítulo 4, no verso 8. Mas o Senhor lhe disse: que pena dessa planta. Você tem pena dessa planta? Embora você não tenha podado nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Nesse diálogo entre Deus e Jonas, entendemos quanto somos importantes para os planos de Deus. Os planos de Deus não são pequenos. E se nós obedecermos, e se nós não obedecermos, não conseguimos atingir a grande dimensão. O livro de Jonas não tem um final. Ele termina falando a respeito de se Jonas não deveria ter pena de Nínive. Jonas ficou decepcionado porque ele estava certo que ele ia lá exterminar Nínive. Porém, houve ali uma grande conversão e ele achou que Deus tinha voltado atrás a palavra e por isso ele se emburrou. Continuou sendo o mesmo Jonas, mas Deus usou mesmo assim a Jonas para concluir o seu plano. Evite questionar as decisões de Deus. Deixe Deus dirigir o seu caminho. É melhor deixá-lo nos levar do que ir para o precipício sem Ele. Assim, eu encerro para a sua meditação esse relato sobre Jonas, buscando uma identidade. Deus tem um plano na sua vida.
Lembre-se do que foi dito, você é protagonista nesse plano. Deus fará de tudo para que você entenda e obedeça e cumpra o projeto dele na sua vida. Não perca essa oportunidade. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Daí a pouco estaremos no YouTube. Nos acompanhe lá. E amanhã estaremos aqui com mais um Palavra de Deus para hoje. Receba o meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Sejamos fiéis ao plano que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. E Ele vai fazer cumprir. Que Deus os abençoe, graça e paz. Até amanhã.